Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro do Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste, e ele vai contar um ano, mais ou menos entre 1665 e 66, sobre a praga em Londres, né? A Grande Praga. Em 1300 e pouco a gente teve a praga, né? A peste negra mesmo, que foi também da peste bubônica. E aí tinha a especulação de como ela surgiu e tinha aquelas coisas de que os astros se alinharam de forma que fizesse com que as bactérias ficassem no ar para infectar as pessoas, enfim. Tinha muito pouco conhecimento científico na época de 1300. Em 1600 também estava numa fase bem estagnada da medicina. Eles não sabiam exatamente como que a peste era transmitida. Óbvio que você evitar o contato com pessoas doentes já era uma grande coisa, né? Isso daí é o mínimo. Mas nessa peste de 1600, que é o que o livro fala, ele conta sobre Londres, especificamente, Londres e arredores, né? Porque muita gente saiu de Londres para fugir dessa peste que estava assolando a cidade. Como a gente sabe agora, essa peste ela era transmitida pela picada da pulga infectada que ficava nos ratos. Podia ter ainda 3 manifestações de doenças depois de ser picado pela pulga. A peste bubônica, que a pessoa ficava com, né, os gânglios inchados, né, tinha aquelas coisas assim, e depois ela morria. Ou podia ter até pneumonia muito forte, uma peste, qual é? Eles falam um jeito, enfim, mas uma pneumonia muito forte. Poderia ter uma outra manifestação que eu esqueci, mas assim, era tudo também transmissível pela saliva na hora de conversar com alguém, então, ou pelo sangue também, né, contato com o sangue, e acreditava-se naquela época que poderia ser pelo ar, né, não necessariamente pela saliva nem pelo sangue. Mas esse livro vai contar em forma de diário, como eu falei, e é muito louco porque o cara, ele anda pela cidade, sempre com um certo distanciamento das pessoas, e ele vai conhecendo histórias, né, variadas. Vai ter tanto os fatos que realmente aconteciam, né, que as famílias, por exemplo, um familiar seu era infectado, morava na mesma casa, eles fechavam a casa e marcavam a porta da casa e colocavam um guarda lá na porta para vigiar, para ninguém sair, ninguém entrar. Então tinha um horário e um jeito certo ali de receber alimentos. Tinha toda uma forma das pessoas não entrarem em contato com o mundo exterior. Porém, é óbvio, a gente sabe que o ser humano é um bicho muito louco e muitas famílias saíam, iam embora, assim. Tanto quebrar a parede da própria casa para sair, sair por alguma janela nos fundos da casa, porque o guarda ficava na porta da frente, matar o guarda para poder escapar, para sair a família inteira ir embora. E às vezes, ao mesmo tempo também é muito louco que por causa de uma pessoa doente, a família inteira ficava lá dentro, correndo risco de ser infectada, mas não tinha essa cultura igual a gente tem agora, por exemplo, a pessoa ficar num quarto isolada enquanto ninguém tiver sintoma, vamos, né? Não tinha isso muito. Então, algumas famílias ou morria todo mundo dentro da casa, ou elas fugiam e deixavam o doente lá, e o doente morria sozinho, né? Depois de um tempo os guardas entravam, não tinham mais contato, e aí viam que tinha um doente morto lá dentro. Muitas pessoas fugiram de Londres, né? Como eu falei, os ricos, né, puderam ir aí para suas casas de campo, ou até mesmo para navios, para ficarem isolados, correndo risco também, né? Mas é uma forma mais eficaz na época, né, para se ficar isolado. Tinha um caso aqui de um barqueiro que ele contou, muito louco, que o cara ficava com o barquinho dele, indo comprando provisões de cidades que estavam ou não infectadas ou bem pouco infectadas, para trazer para esses navios, e ele recebia o dinheiro dos navios dos ricos e entregava para a família dele, que estava doente, a mãe, a esposa e os filhos. Então ele colocava numa pedra o dinheiro, gritava para a mulher ir buscar, ele se afastava, ficava do outro lado da rua, a mulher ia lá, pegava o dinheiro e entrava em casa de novo. Tem casos assim que é como um livro-reportagem, né, quase, mas aí fala dos casos das grávidas, os casos dos bebês que as mães morriam. É muito triste, assim, né, essa parte, porque realmente é um relato nu e cru do que acontecia. Então tem o caso dos assassinatos, ou de pessoas que se apropriavam ali dos bens das pessoas que tinham fugido.
de pessoas que achavam que estavam bem e ficavam indo para cima e para baixo, e quando descobria que, né, quando aparecia o gânglio, que era só assim que eles tinham certeza que a pessoa estava infectada, aí a pessoa morria e então já tinha entrado em contato com mais pessoas. Um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, né, que tem os assintomáticos, mas era uma coisa assim muito louca porque não tinha conhecimento e não tinha medicina suficiente, né, para ajudar as pessoas, assim, com antibiótico simples, com uma penicilina, que foi o primeiro antibiótico criado na vida, possivelmente já poderia ter curado milhões de pessoas da peste negra. Mas, para se ter uma ideia, o antibiótico foi criado lá em 1900 e pouco, 1920, alguma coisa, e a peste aconteceu de 1300 até 1600 e pouco na Europa, né? Então, por muito tempo ficava indo e vindo, né, essa epidemia aí na Europa e na Ásia também. E como eu falei, o Daniel Defoe faz um relato assim bem jornalístico quase, em forma de diário ainda, porque ele ainda conta sobre a família dele, conta sobre o irmão que foi para tal lugar, o que ele foi fazer, ele não era casado, o cara que conta aqui. Ele vai explicando assim coisas que ele via, tanto charlatões também, que inventavam curas, né, milagrosas. As pessoas também, falsos religiosos ou novas religiões surgiram. E é um relato assim que a gente fica sempre com medo. Meu, esse cara anda tanto pela cidade, ele decidiu ficar na cidade. Como é possível que esse cara não tenha sido infectado? Né? Tem algumas teorias aí também de pessoas que não foram infectadas realmente, né, durante a peste. Mas a gente fica, e ele traz números, né? Ele fala que os números não são tão confiáveis, porque chega uma época assim da peste que o negócio tá tão forte que tinha os carregadores, né, de mortos, eles recolhiam os mortos das ruas, das casas, né? Às vezes os guardas que tomavam conta avisavam que precisava resgatar um morto ali para enterrar. Então chegou um momento que eles simplesmente não tinham controle nenhum, ninguém ficava anotando quantos corpos pegaram, quantos jogaram na vala comum, quantos queimaram, quantos foram para a paróquia tal, do que eles morreram. Chegou uma hora que a contabilidade ali se perdeu. Esse livro, assim, ele é bem repetitivo, porque principalmente quando tem esses picos, né? Mas ele fala de coisas que a gente, né, vê por aí muito bem, que são as pessoas que roubaram umas às outras, as pessoas que inventaram coisas milagrosas, as que não se isolaram, as que achavam que estavam bem e não estavam, as que mantiveram seus negócios, as que faliram, os pobres que foram mais prejudicados realmente, tanto que numa retomada aqui no final do livro, ele já começa a falar que meio que assim, não é que a galera achou que estava melhorando um pouco a pandemia, né? Menos pessoas estavam morrendo por semana, mas não é que a galera por isso começou a sair nas ruas e voltar a Londres. É porque a galera era pobre mesmo e o único lugar que eles teriam alguma chance de conseguir alguma comida era Londres. E algum trabalho, né, também. Então ele é bem realista quanto a isso, quanto à volta da vida normal. E até hoje, assim, não se sabe muito bem como que a praga foi se diluindo, né? Porque, como eu disse, não existia antibiótico, não existia cura. Raramente as pessoas se curavam, né, da praga, da peste bubônica na época. O que eles imaginam, assim, até porque eles tiveram a grande ideia de matar todos os cachorros e gatos da cidade. Porém, ok, os cachorros e gatos podem ficar com as pulgas infectadas, mas eles também matam muito dos ratos que fazem a infestação ficar maior, né? Então tiveram muitas medidas ali que foram até prejudiciais naquele momento, mas a junção assim de melhoras como é que chama? Melhoras sanitárias, né? Porque naquela época, vamos lembrar, a galera fazia ali suas necessidades e jogava pela janela num balde, a água ficava toda infectada, a água de beber, eles não tinham a menor higiene comparado com o que a gente tem hoje, né? O máximo que eles faziam era limpar as coisas com vinagre, que a gente sabe que atualmente é ineficaz. Então eles não tinham, além de uma medicina tá estagnada por séculos naquela época, né? A gente tinha ainda essa mistura de muita mistura de religião com a saúde das pessoas, né, também. Em alguns momentos o Defoe escreve aqui que ele, como um cara temente a Deus, que tá lutando ali para as pessoas, ele não foi infectado, enfim,
de vez em quando aparece alguma coisa do tipo e de que aquela pessoa que tirou sarro do fulano ou que roubou alguém que estava em necessidade acabou sendo infectada porque ele, sabe, foi uma punição de Deus, então tem um pouquinho disso no livro também. Mas é isso, gente, é um livro relato, né? É um livro meio jornalístico, meio diário. Ele fala coisas que ele acha que são verdade, coisas que ele acha que não são verdade. Então, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, é um livro bem pertinente, mas é repetitivo. Ele repete dados e dados de mortes semanais. Ele conta... O legal é quando ele começa a contar histórias de pessoas que ele, né, viu. Por exemplo, um grupo de pessoas que decidiu sair de Londres, mas eram super cautelosos quanto às condutas, né, para eles não serem infectados. E assim, coisas reais, óbvio, que começou a ser emitido um atestado de saúde. Então, para você sair de Londres, para ir para tal lugar, tal lugar, tal lugar, as pessoas exigiam um atestado de saúde, o que é meio tipo como se fosse o nosso teste negativo de Covid, né? Que é uma coisa que ali naquele momento pode servir, mas assim, e a validade disso, sabe? Então causa aí uma falsa sensação, né, de saúde, enfim. Então eu comecei a fazer muitas comparações com o que a gente está vivendo agora ao ler este livro. Como eu disse, tipo, esse atestado aí de saúde com relação ao nosso teste negativo de Covid, essa coisa das pessoas se isolarem, né, de fato. Então, tem muitas coisas que dá pra gente fazer paralelos com o que a gente tá vivendo agora. Eu acho interessante a gente ler pra gente saber, assim, o que foi feito, né, naquela época. Enfim, a gente tem muitas vantagens agora, principalmente com o avanço da medicina. Mas tem coisa que é comportamental mesmo e que a gente tem que ajudar aí, né? Ajudar o próximo e ajudando o próximo a gente acaba nos ajudando também. E é isso então, gente. Então, o Diário do Ano da Peste acabou saindo também num clube de literatura clássica. Eu não faço assinatura desse clube, mas eu vi que o livro é lindo, maravilhoso. Se você faz assinatura desse clube aí, parabéns, viu? Que a edição tá bem bonita. Ele só não é tão rápido de ler, como eu disse, por causa da repetição. Mas a gente passa rápido nos momentos em que ele coloca pessoas reais, como elas reagiram, né, naquela situação e tal. Isso eu achei legal. E também do fato dele não acreditar nos charlatães também, mas a gente vê certa ingenuidade quando começa a pegar na parte religiosa. Mas é isso então, gente. Eu recomendo a leitura desse livro, principalmente pelo momento que a gente está lendo. Eu não sei se você está evitando o assunto, mas eu estou muito pesquisando sobre. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.